6 milhões de reais em viagens aéreas. Este é o valor atualizado dos gastos do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, durante os 8 anos à frente da prefeitura. O Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV teve acesso à lista de voos do ex-prefeito, que incluem jatos executivos e viagem internacional na primeira classe. Ele não queria perder tempo e gostava de conforto. O Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV teve acesso ao histórico de viagens do ex-prefeito Eduardo Paes. Foram 171 voos entre os anos de 2009 e 2016. E não foram voos econômicos. Paes gastou, em valores atualizados, 6 milhões de reais com passagens aéreas e fretamentos. A impressionante média de R$ 750 mil por ano. Paes viajou 101 vezes em voos de carreira. Em 59 ocasiões, os voos foram dentro do país. A ponte aérea Rio-São Paulo era o destino mais comum, além de Brasília. Em 11 de fevereiro de 2015, Paes gastou mais de R$ 5 mil para viajar com o então vice-governador Luiz Fernando Pezão. Juntos foram ao Congresso Nacional apoiar o então deputado federal Leonardo Pisciani, que naquele dia se tornou líder do MDB. O motivo da viagem reforça que Eduardo Paes fazia parte de um grupo político que saqueou os cofres públicos do estado do Rio de Janeiro. Leonardo Pisciani é filho do ex-presidente da Alerj. Jorge Pisciani era braço direito do ex-governador Sérgio Cabral. Cabral, condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, está em Bangu 8 e Pisciani está em prisão domiciliar, condenado pelos mesmos crimes. Nos últimos anos, o ex-prefeito tentou desvincular a imagem dele de Sérgio Cabral, mas ao negar o padrinho político, acabou irritando o filho de Cabral. Agora, não tem a menor necessidade de, nessas entrevistas, você continuar mentindo sobre a relação com o ex-governador Sérgio Cabral, que isso está machucando a gente, isso está entristecendo a gente, mais do que nós já estamos com a situação que enfrentamos, né, do meu pai estar preso. De 2014 a 2016, foram mais de 40 jantares. Você sempre brincava com o Elinho, que era o mordomo da Gávea Pequena. Não deixa a taça do meu chefe vazia nunca, Elinho, pelo amor de Deus. Paes também gostava de ir ao exterior. Fora do país, foram 42 oportunidades. Desembarcou 13 vezes em Nova York. Em uma das viagens internacionais, o ex-prefeito do Rio não economizou. Pagou R$ 46 mil para ir a Tóquio, mesmo preço de uma passagem de primeira classe. Eduardo Paes esteve no Japão em 2016, uma viagem oficial. O compromisso foi a passagem da sede dos Jogos Olímpicos. Para esse especialista em direito administrativo, qualquer gestor público deve zelar pelo bom senso. Entre viajar em primeira classe e viajar, numa classe econômica, em que o povo está pagando, não é nenhuma hipocrisia. O gestor deve, pelo menos, procurar uma classe intermediária, uma classe econômica ou uma classe executiva. Mas não pode fazer da viagem um mecanismo para oferir qualquer tipo de vantagem, ainda que seja indireta. Ou seja, isso é tudo observância do princípio constitucional da moralidade e da eficiência administrativa. Segundo as planilhas que o Jornal da Record teve acesso, de cada 10 voos que o ex-prefeito fez, 4 foram de jatos executivos. E essas viagens foram as mais caras. Teriam custado aos cofres públicos, em valores atualizados, mais de R$ 5 milhões durante os 8 anos da gestão de Eduardo Paes. Os voos para Brasília predominaram. Foram 42, ou 60% dos embarques. Em 26 de fevereiro de 2014, mais uma vez, o ex-prefeito fretou um jatinho. E não foi barato, quase R$ 90 mil na época, pela exclusividade e conforto de ir e voltar no horário que quisesse. 2012, ano de reeleição. Foi o período em que Eduardo Paes mais fretou jatos executivos. Tinha pressa para costurar alianças e buscar apoio em São Paulo e na capital do país. Custo total, R$ 833 mil.
Dos 70 voos com jatinhos, Eduardo Paes voou 51 vezes com a mesma operadora. As planilhas apontam que a B Corporate foi uma das empresas usadas pelo ex-prefeito. Na época, ela pertencia ao grupo Águia, do empresário Wagner Abraão. Abraão foi acusado na Justiça dos Estados Unidos de intermediar pagamento de propina para o ex-presidente da CBF, José Maria Marim. Essas viagens foram um exagero, né? Então o ex-prefeito deverá então justificar por que preferiu tantos voos fretados a voos de carreira. O dinheiro é público, não é do gestor. Na minha opinião, esse fato deverá ser investigado com muita seriedade e o ex-prefeito deverá justificar por que gastou tanto e, se ele for condenado, deverá ressarcir aos cofres públicos. Além de voar, o ex-prefeito tinha outra paixão: TV a cabo. Pelo menos é o que mostra a conta da prefeitura enquanto Eduardo Paes despachou no 13º andar desse prédio. O Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV teve acesso à fatura de um único mês em 2015, quase R$ 3.000 de entretenimento. Os serviços solicitados pelo ex-prefeito incluíam 8 pacotes, que liberavam centenas de canais. Vascaíno de coração, Eduardo Paes assistiu a jogos exclusivos, tudo pago pela prefeitura. O ex-prefeito não foi pé quente. Naquele ano, o Vasco da Gama foi rebaixado. A Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro informou que está fazendo uma auditoria em todos os gastos da gestão de Eduardo Paes. O Grupo Águia, proprietário da B Corporate, não retornou nosso contato. Procurado, o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, não se manifestou.